ela consegue programar os exames, tudo. Essa revolução vai acontecer no Brasil, e essa revolução é boa para vocês. Agora tem o lado ruim dessa revolução, que pouca gente está falando. Todo mundo está com medo de falar do outro lado. É que boa parte dos empregos vão desaparecer. Os empregos como nós conhecemos vão desaparecer. E se nós não fizermos uma reforma muito grande, econômica no Brasil, mesmo os municípios que têm atividade econômica poderão padecer. Eu, como presidente da República, terei uma missão muito clara. Eu tenho que aproveitar a dádiva que foi dada por Deus aqui nesse país, que é a existência agora dessas terras raras e da energia, e entregar para o Norte e Nordeste, que são, assim, privilegiados do ponto de vista do sol, data centers e toda uma cadeia produtiva ligada a essa tecnologia que envolve até a inteligência artificial, ou seja, usar a energia renovável que nós temos lá, e a proximidade com o cabeamento, os fios que vão para os Estados Unidos e que vão nos conectar com a Ásia e com o mundo, para criar esses data centers ali e criar os empregos de qualidade que não vão desaparecer. E para quem é do Centro-Sul, de maneira bem clara, estou falando em grande PIB, as terras raras. Não que não tenha terra rara a ser explorada, por exemplo, no Ceará. Não que a gente não tenha um fosfato para buscar na região norte e na região nordeste. Tem. Mas tem duas cadeias multibilionárias que vão poder gerar arrecadação, emprego de alta qualidade e melhora de vida nas cidades. Alguém está falando disso da maneira séria como precisa ser dita agora? Alguns dos pré-candidatos estão falando disso? Ninguém está falando disso. Estão só brigando um com o outro. A revolução que vai aumentar o PIB nos seus municípios é uma revolução que vai fazer com que o Brasil seja não apenas a fazenda do mundo, o pulmão, a Amazônia e o pulmão do mundo, não. Nós seremos a base de energia, a base de dados e a base que vai fazer os componentes de toda a industrialização mundial do século XX. A gente não tem que escolher se a gente fornece a matéria-prima ou se a gente faz a cadeia. Se a gente fica com isso, vocês não têm ideia do tamanho da arrecadação, vocês não têm ideia do tamanho do dinheiro e da geração de classe média que a gente vai ter. Alguém conhece o avião de guerra mais poderoso do mundo, o F-35? O F-35 é um avião americano, é a base do sistema de defesa e ataque americano. Vai 0,5 tonelada de terra rara dentro daquilo lá. Não existe Estados Unidos poderoso sem a terra rara que tem no Brasil. E eu não vou fazer igual os demais, estão lá, não, dá tudo lá para o americano, não vai rolar isso. Vamos produzir a turbina do avião deles aqui. Quer a terra rara? Vamos fazer a cadeia aqui. E dá para distribuir isso ao redor do Brasil, dá para distribuir a arrecadação disso ao redor do Brasil. A galera não tem ideia, meus amigos, do tamanho da revolução que vem aí se a gente souber trabalhar junto, se a gente souber executar junto. Só que eu preciso empoderar o poder executivo. Eu preciso que quando eu for levar uma fábrica que tenha terra rara para uma região no interior do Maranhão, vamos colocar ali, que os prefeitos já estejam fazendo a lição de casa e consigam formar mão de obra. Que a cidade seja boa para morar, porque quando eu precisar trazer um gringo que vai ganhar 50 pau por mês para uma fábrica que eu estou trazendo, ele queira morar naquela cidade. Quantos prefeitos estão aqui e não conhecem um problema claro que é, ele quer atrair a empresa, consegue dar eventualmente um benefício, como aconteceu em vários lugares, mas a empresa não quer estar lá porque os funcionários que ganham mais falam, eu não quero morar naquela cidade. Isso acontece em muitos lugares. E aí você não consegue terminar o processo, por quê? Porque viver nas cidades muitas vezes é muito ruim. Eu preciso que vocês já estejam construindo essa lição, e eu preciso que o governo federal e que as instituições não te sabotem, para quando a revolução acontecer, vocês estejam prontos para que ela aconteça. E a revolução começa a acontecer agora, é na próxima gestão, é a partir de 2027. A revolução da energia com os data centers e a revolução ligada às terras raras. É uma nova revolução que vai gerar uma corrida para os municípios, e isso não é centralizado em São Paulo, isso não é centralizado no Rio de Janeiro, isso é espalhado pelo país. Eu preciso fazer isso. Essa é a missão da minha geração. Se eu encaixar o Brasil nesse jogo, e se vocês participarem desse processo, nós nos tornaremos a nação desenvolvida que nós nascemos para ser. Esse é o nosso papel. Nós não podemos ter pouca ambição. Se a gente ficar com pouca ambição, a gente vai ficar se encontrando em eventos como esse, brigando eternamente. Porque o nosso foco não é um, o nosso foco tem que ser só um. Eu tenho que fazer a atividade econômica nos seus municípios aumentarem, eu tenho que deixar vocês andarem com as próprias pernas, e eu tenho que trazer todos esses contratos de terras raras, eu tenho que pegar o agro nosso,
que é maravilhoso, e gerar a cadeia produtiva completa. Se você pegar o oeste de Pernambuco, região de Petrolina, produz fruta pra caramba. Vamos vender sorvete pro mundo? Vamos ter marcas ligadas a esse produto? Vamos aumentar a cadeia? Quantos municípios aqui não vivem do café? A turma que vive do café, vocês sabiam que o Brasil fatura menos com café do que a Alemanha? A Nespresso, Suíça, leva faturamento muito maior do que nós que produzimos o café. Vamos escalar isso. Vocês sabem o efeito para as cidades se a gente escala as cadeias? É colossal. É colossal. Só que a gente não está lutando para fazer isso. O Estado quer jogar obrigações para fazer populismo para cima de vocês, e vocês vão com o pires na mão falando: preciso de mais dinheiro, não estou aguentando, engargalou. Eu não posso ficar nessa briga. A revolução que nós fazemos é uma revolução de pessoas responsáveis. Eu quero pegar os melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos, e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhoram os indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado.